Olá, eu sou Leonardo Kitsune. Aí, urso! E o Bleach acabou! Acabou! Muito bem, esse é um videoquest diferente porque a gente quer aproveitar o fim do Bleach e toda a loucura da experiência. Energia! Isso, é um momento Energia especial. luciferiana saindo. É uma coisa muito complicada, toda a experiência de ler Bleach. A gente quer aproveitar e falar sobre esse final. Então esse videoquest não vai ser no estilão dos outros videoquests que vocês já viram, que eram mais assim tópicos e organizado, porque a gente vai fazer isso ainda de Bleach, né? Sim, esse é mais uma sessão de descarrego. É um desabafo. Isso. Não sei que é um desabafo. E quando a gente diz fim, inclusive, é fim, assim, os últimos capítulos, o último capítulo mais especificamente. Porque a gente vai falar disso, a gente falou, quando esse vídeo sair no ar, provavelmente a gente já fez o Shonen Quest do... A gente não fez o Shonen Quest, então. A gente tá gravando aqui antes de fazer o Shonen Quest, mas quando esse vídeo for no ar já vai ter o Shonen Quest, mas tem gente que não quer assistir um hangout, então a gente vai fazer uma discussão aqui mais focada apenas em Bleach. Urso, sua parte preferida do fim do Bleach? Eu sinto que quando a pica tava chegando, aquela pica de negros maravilhosos com os spikes estava chegando, ele falou: o que eu faço agora? E o Kubo decidiu, ele olhou para um lado, olhou para o outro e viu o final de Naruto e falou: olha só, final de Naruto, tem Boruto depois. Olha, talvez eu consiga algo com isso. Ele tentou cavar um emprego, né? Vai que os caras gostam desse final, porque até agora ele não justificou o emprego dele. Ele estava claramente sendo demitido da Jump. Os caras estavam claramente falando: Kubo, chega, né? A gente já sacou o bullshit todo, chega. Não, mas ele tem um filho que é um Shinigami também. Até porque ele não tinha como copiar o final do Hunter x Hunter nem do One Piece. Infelizmente. Ele vai ter que copiar o final de sucesso de outra pessoa. Fora os casais, que daí é uma questão de gosto, ou de análise de roteiro de Bleach, como você quiser, também tem um fator de que eu não consigo aceitar que tem crianças naquele bagulho, cara. É tipo, o fato de... Não é tematicamente de onde surgiu isso, entende? Surgir essas crianças do nada e esperar que a gente faça o que com isso? O que a gente tem que fazer com essa informação agora que a gente sabe que eles têm filho? A gente tem que falar: olha só que bonitinho. A gente tem que falar: olha só, a gente quer ver as histórias deles. O que sensação eu deveria ter? Puta que pariu, o que eu devo sentir? Eu realmente não sei qual foi a intenção dele. Eu já falei aqui nesse vídeo, eu acho que ele tava tentando cavar um empreguinho. É isso, eu tenho que olhar e falar: caralho, eles são foda. Eu quero ver isso no próximo mangá. Mas daí a gente nem terminou o arco do Ichigo. Qual arco do Ichigo? Ele fazia qualquer coisa, por exemplo. A gente terminou o arco do Ichigo por quê? Você não percebeu. Eu percebi. Mas o que é esse mangá? É uma jornada da maturidade do Ichigo. E como a gente percebe que ele tá maduro? Ele cortou o cabelo. Final do Naruto ou final do Bleach? Qual o melhor, qual o pior?
obviamente, Naruto. Naruto é o quê? Eu fiz melhor ou pior, cara? Melhor! Ah, tá. Porque o fato de ter uma nova geração e estão fazendo merda é pelo menos justificável. Esse é o tema de Naruto, puta que pariu! No fim das contas, eu pensei bastante nisso. Naruto, a gente falou aqui no VideoQuest e outros vídeos de Naruto, tem esse tema dos ciclos e das gerações e dos erros que se repetem e de não repetir os erros nas próximas gerações e tudo mais. Isso é Naruto. Bleach não! Mas é também porque é muito difícil dizer isso é o tema de Bleach, porque qual é o tema de Bleach? É o que paga o salário no final do mês. O tema do Bleach é um capítulo por semana, a gente vai tentando cavar esse saláriozinho aí, um dia de cada vez. Bleach é uma espécie de alcoólicos anônimos dos mangás. Um capítulo de cada vez, a gente tem que ir passo a passo. Mas a questão do shipping é curiosa, porque fez as pessoas ficarem com muita raiva, né? Porque não podia ser Ichigo e Orihime, tinha que ser Ichigo e Rukia. E eu vou dizer que pra mim ele tava construindo o Ichigo e Rukia o mangá todo. Porque tem muitas cenas, no próprio arco dos Fullbringers tem uma cena que ele fica triste porque ele não consegue ver a Rukia. E aí a primeira pessoa que aparece, tá certo que é uma rima com a questão de ela ter dado o poder dele no começo do mangá, e aí ela que devolve. Então tem aquele momento bonito onde ele olha pra Rukia e tal. Então tem muitos momentos bonitos. Mas tem os momentos em que é o Orihime, como é salvar a princesa Orihime, que aliás o nome dela também é princesa na Torre dos Vilões. Ok, mas isso é muito mais, a maior parte dessas cenas bonitas da Orihime com o Ichigo são da Orihime para com o Ichigo. O Ichigo e Rukia sempre pareceu recíproco. Sempre rolou, mas aí a gente agora tem que interpretar que era um momento de respeito mútuo e não de paixão. Ah, era tesãozinho. Eles podem ter fudido antes de casado, né? Pode. Mas eu achava que ia ser Ichigo e Rukia. Rolou esse casal Rukia e Renji. Porque o Renji tá atrás disso faz décadas. Nossa, como bate punheta pra Rukia esse homem. Meu Jesus, amor, finalmente conseguiu. Parabéns! Esse daí tá tipo, aê, Brasil! Pô! O foda é que esse capítulo final e esse trecho final é ruim como mangá shonen. Ele não tem uma batalha emocionante. Por exemplo, eu acho o final do Naruto uma bosta, mas pelo menos tem uma luta final com o Sasuke que é boa. Cara, na hora que acabou o chakra, eles só estavam no soco. É da hora. Foi da hora isso. É um momento bom. Porque, sabe, shonen é um mangá cultural, sabe? Você tem que sentir aqui, ó, no estômago. Ele tem que fazer você chorar, rir e se emocionar. É pra isso que ele serve. É uma coisa bem simples. Você tem que olhar pra dois negros se batendo e falar: caralho, soca a cara dele, mano! Mas no Bleach, como o cara foi, eu não sei, realmente tem cara de ter sido cancelado, ele foi trabalhando várias lutas aqui e ali, porque é isso que Bleach faz, né? E no fim, demora pra caralho pra chegar na luta contra o Nazi Jesus, que a gente chama de Nazi Jesus, se vocês não acompanham o Shonen Quest. E quando chega na luta do Nazi Jesus, meio que tipo... Tem uns momentos em que o Ichigo tá claramente perdendo, e aí chega o cara e dá uma flechada e o Ichigo vence. E tipo, a vitória do Ichigo é mais uma consequência do Deus Ex Machina do pai do Ishida com o Deus Ex Machina do Aizen. E o Ichigo meio que tava lá e deu uma espadada no momento certo, assim. É uma luta final muito ruim, muito sem graça. Esse momento final não é um momento de um esforço máximo do Ishida, não é um momento do esforço máximo do Ichigo. Não é uma colaboração deles, é tipo um acaso que rolou ali. Não é, por exemplo, um símbolo de que na verdade o que deveria haver é a união entre os Shinigamis e os Quincy's, porque não é trabalhado nem textualmente, nem em imagem dessa maneira. É um momento que não significa nada, é só uma solução conveniente. Ele arranjou uma solução conveniente. É porque também tem aquela coisa, se é pra fazer um momento final de poder da amizade em Bleach, vai ser com quem? Vai ser com a Rukia? Talvez seja a melhor pra isso. Ou vai talvez ser... com aquele mexicano. Com o Chad? Porque são amigos, eles são o único que ele realmente é amigo de verdade. Ele Mas eles trocam 4 frases ao longo do mangá todo, né? Pois é que os dois são completamente associais. Eles não têm alguns
Falta de desenvolvimento social. Total. Você tem que entender isso. Ou ele nunca aprendeu japonês de verdade. O Chad pode, na verdade, nunca ter falado com ninguém na série toda, né? Os balões são representativos de linguagem de sinais. Como ele construiu muito mal todas as relações de personagem, em qualquer momento... Sabe o que seria melhor? Na minha opinião aqui de merda? Se fosse o Kyoha. O Kyoha não, é... aquele lá que voltou. Green Joe. E o próprio cara da flecha. E o Ishida. O Ishida. Porque os três seriam as três coisas que existem no mundo e ia ficar... Mas aí ele teria que, há muito tempo atrás, não só naquele momento da luta com o Green Joe, ter construído algo de uma relação entre eles. Mas isso está exigindo muito, vamos com calma. Vamos exigir coisas razoáveis também. Porque ele criou a relação na luta com o Green Joe, naquele momento da luta, acabou a luta, o personagem sumiu. E aí... Literalmente sumiu. A gente nem sabia se ele estava vivo ou estava morto. Enfim, o momento da luta final foi, assim... Talvez como leitor de mangá shonen tenha sido uma grande decepção, aquele momento. Porque foi um grande whatever. Aê, vencemos! Corta, próximo capítulo. Bleach é tão confuso, Bleach é tão desfocado, que no fim das contas, o Kubo resolveu que o homem que tinha que fazer um discurso sobre coragem era o Aizen. E a gente acha que ela está viva, então, em algum lugar ainda na cadeira. Ele tá. E o Aizen não só tá vivo, como tá admirando a coragem dos humanos, assim. Numa cadeira. Ele tá preso lá com o olho pra fora. Quem prendeu ele de novo? Tem duas coisas. Isso aí é a última das minhas preocupações. Minhas duas preocupações é... Primeiro, por que o Aizen tem que dar esse discurso? Por que escolheram ele e não qualquer outro? Podia ser, sei lá, o Byakuya tendo esse discurso e falando, pô, eu duvidava desses caras, agora eu não duvido mais, qualquer coisa do tipo. Por que escolher o Aizen? E por que um discurso sobre coragem no fim? Será que o tema de Bleach é coragem? Isso é simbólico. Não é coragem, que você tem que ter tudo isso. No máximo. Porque eu não sei exatamente o que Bleach quer dizer. E agora eu acho que eu tenho que interpretar que Bleach é sobre a coragem do ser humano de ultrapassar o medo da morte. E por falar em medo da morte, a gente finalmente descobriu mais ou menos o plano do Nazi Jesus no fim do mangá. O que eu mais fiquei encantado com o discurso final do Nazi Jesus é que pela terceira vez, no fim das contas, se você contar com o Aizen e o Ginjo dos Fullbringers, que eu vou abordar isso quando eu for falar dos Fullbringers, é o terceiro vilão do Bleach que é, de certa forma, um revolucionário. Porque o que ele queria fazer era mudar todo o sistema de vida e morte e todo o relacionamento entre os mundos. Ele queria fazer tudo virar um projeto de instrumentação humana da Nerve ali, virar tudo a mesma coisa. Ninguém ia morrer. Porque se não tiver morte, se todo mundo estiver no mesmo estado eternamente, ninguém vai ter o medo da morte. Então, é a terceira vez que o Kubo escolhe o último momento do vilão para colocar uma pontinha de coisa interessante. E como o mangá acabou, vai ser a terceira vez que a gente não vai ter uma recompensa para essa pontinha de expectativa. Não, pelo menos ele chegou e explicou o ponto que ele quer. Não é tipo, vocês são um bando de filho da puta. Que nem o Aizen, né? Ele chegou em ponto. Eu queria acabar com a divisão entre os três mundos para que as pessoas não tivessem medo da morte. Pressupondo, então, que as pessoas não teriam medo da morte, pois não teria a morte. E outra coisa que me irrita nessa parte é ele tratar isso como um problema, mas o mangá nunca ter tratado isso como um problema. Eu entendo o ponto dele de medo da morte igual a ruim, beleza. Mas se o mangá tivesse trabalhado o relacionamento entre esses mundos e trabalhado problemas
no relacionamento entre esses mundos, que aconteceu muito esporadicamente aqui e ali, porque ele está muito mais focado em fazer pose e fazer luta entre personagens estilosos e close no olho de personagem para parecer misterioso. Mas se ele tivesse trabalhado isso constantemente como um problema, e aí a gente ia perceber, porra, o cara tá querendo solucionar esse problema que a gente percebeu. Mas não, ele só colocou ali no final. E fora que, tipo... sei lá como eu vou colocar isso. É que, aliás, se você lembrar bem, lá no começo, quando aparece pela primeira vez os Quincy's, quando só tem um cara lá... Não tem o Ishida só. O Ishida. Eles falam que... Eu tenho uma dúvida se o seu Cubo lembra disso. Porque... Eu não lembro, eu quero que você me lembre. Por causa que eles falavam que tinha um problema da balança. Se você matasse muitos Hollows, ia ter um problema de falta de almas, ia fazer tipo desmoramento, as almas iam fazer isso. Sanduíche. E o Ishida nunca teve nem aí, porque os Quincy's não estão nem aí. Isso é mais ou menos isso, né? Então, ele tem contra o Ishida, não, você não pode sair matando o ator da direita, são doidos, não é isso? Por causa que se você fizer isso, as almas vão tipo escorregar tudo pro mundo material. Tá. E vai destruir todos os mundos vão virar um só. E quem mantém esse equilíbrio é o Rei das Almas, né? E a Soul Society. Será que ele lembrou disso pra fazer isso? Que esse era o problema dos Quincy's? Mas ele queria acabar com o equilíbrio, acabar com o desequilíbrio, acabando com tudo. Sim, fazendo que tem um desenho que mostra tudo escorregando para um mundo só. Por causa que um tá mais pesado que o outro e tudo cai. Sabe que ele lembrou disso e falou: olha, ele queria fazer isso? Pós! Isso ia causar o fim da morte, o fim do meio da morte? Ou isso é uma grande coincidência? Ou ele tomou aquela decisão na hora de fazer esse capítulo final. Não, eu realmente não acho que ele planejou isso. Minha dúvida é, ele se lembrou que isso aconteceu e tomou essa decisão desse tá, isso é possível. Ele resgatou uns bagulhos e falou, vai ser isso então. Então é isso agora. Ou isso é só uma coincidência? Que o problema dos quizzes é que isso, em última instância, causaria isso? É uma dúvida que eu solto aqui. Eu não sei. Porque como tudo em Bleach, você não tem noção da intencionalidade. Agora, pra fechar o vídeo, a última dúvida que fica pra gente deixar esse vídeo de lado e depois abordar melhor cada um dos arcos de Bleach é: Bleach, cancelado ou não cancelado? Obviamente cancelado. Também acho, obviamente cancelado. Por causa que, por mais que toda a escritura no final seja do estilo Kubo, porque o Kubo ele tem aquele estilo lindo, aquela narrativa, finesse, aquela sofisticação narrativa, né? Ele falta alguns detalhes, assim, umas pitadinhas do capítulos e capítulos de nada acontecendo. Principalmente reviravolta de eu tô ganhando, você tá ganhando, eu tô ganhando, você tá ganhando, eu tô ganhando, você tá ganhando. Não teve isso. Não teve. Teve várias quebras de espada do Ichigo. Isso foi mais perto do que ele conseguiu. Então a gente tem que considerar que o Naki lutaram contra o B de bicho e B de burro, porque as duas coisas ao mesmo tempo, aquele desgraçado. Não teve tanto isso, não teve, eu tô ganhando. Não, eu tô ganhando. Ele claramente estava muito apressado no fim. E ele não estava tão apressado capítulos antes. Então... ele tomou um tempo do caralho naquela luta do cientista com a mão lá. E ela durou mais do que a luta final. Muito, durou alguns capítulos a mais. Assim. Então, eu sinceramente acho que ele teria ainda terminado e não voltou lá pra baixo. O que tava rolando, ele teria voltado ainda lá. Ele teria rolado ainda a luta contra o cara gigante. Ele teria falado um monte de coisa, ele teria rolado pra caralho, cara. Não sei, ele realmente pareceu que deixou coisas pela metade porque mandaram ele parar. Provavelmente o final teria sido tão ruim quanto e outras coisas teriam sido deixadas de lado porque ele teria mais tempo de construir coisas que ele não terminaria. Mas eu acho que foi cancelado sim. Tudo bem, ele teria ainda feito crianças. Será que teríamos filhos de Ichigo e Rukia separados, no caso ele tivesse mais tempo?
a gente seria poupado dessa tristeza? Nunca saberemos. O lado bom é que a guerra dos chips acabou, né? Agora tem só a lamentação dos chips. Tem. Eu não sei qual é melhor. Ah, cara. Agora a guerra dos chips não é um contra o outro, é contra o cubo. Né? Mas aí acabou a guerra dos chips do Naruto e acabou a guerra dos chips do Bleach. Como o mangá ainda tem uma guerra chip forte, hein? One Piece? Hunter x Hunter? Não tem. Eu acho que o Gon vai ficar com o Killua, eu não sei você. Não, eu tô mas torcendo. isso todo mundo concorda, cara. Eu acho que o One Piece tem mais chance de ter algum chip ali do que Hunter x Hunter. Tem tempo pra trabalhar, né? Tem mais ou menos uns 18 anos! Aí os caras colocam o anúncio de que vai acabar daqui a 7 capítulos One Piece. Com um grande anúncio final! Falou, gente, a gente faz um videoquest sobre a saga dos Fullbringers e sobre a saga dos Quincy's final, falando, analisando um pouco melhor aí, detalhadamente, mas agora foi só um desabafo e muito obrigado pela presença de todos. Obrigado. Acabou. Quer aproveitar o fim do Bleach e toda a loucura da experiência. A energia! Isso, é um momento A energia especial. luciferiana saindo. É uma coisa muito complicada, toda a experiência de ler Bleach. A gente quer aproveitar e falar sobre esse final. Então esse videoquest não vai ser no estilão dos outros videoquests que vocês já viram, que eram mais assim, tópicos e organizado, porque a gente vai fazer isso ainda de Bleach, né? Sim, esse é mais uma sessão de descarrego. Um desabafo. Isso. Não sei que é um desabafo. E quando a gente diz fim, inclusive, é fim, assim, os últimos capítulos, o último capítulo mais especificamente, porque a gente vai falar disso, a gente falou, quando esse vídeo sair no ar, provavelmente a gente já fez o Shonen Quest do... A gente não fez o Shonen Quest, então. A gente tá gravando aqui antes de fazer o Shonen Quest, mas quando esse vídeo for no ar já vai ter o Shonen Quest, mas tem gente que não quer assistir um hangout, então a gente vai fazer uma discussão aqui mais focada apenas em Bleach. Urso, sua parte preferida do fim do Bleach? Eu sinto que quando a pica tava chegando, aquela pica de negros maravilhosos com os spikes estava chegando, ele falou: o que eu faço agora? E o Kubo decidiu, ele olhou para um lado, olhou para o outro e viu o final de Naruto e falou: olha só, final de Naruto, tem Boruto depois. Olha, talvez eu consiga algo com isso. Ele tentou cavar um emprego, né? Vai que os caras gostam desse final, porque até agora ele não justificou o emprego dele. Ele estava claramente sendo demitido da Jump. Os caras estavam claramente falando: Kubo, chega, né? A gente já sacou o bullshit todo, chega. Não, mas ele tem um filho que é um Shinigami também. Até porque ele não tinha como copiar o final do Hunter x Hunter nem do One Piece. Infelizmente. Ele vai ter que copiar o final de sucesso de outra pessoa. Fora os casais que daí é uma questão de gosto ou de análise de roteiro de Bleach, como você quiser, também tem um fator de que eu não consigo aceitar que tem crianças naquele bagulho, cara. É tipo, o fato de... Não é tematicamente de onde surgiu isso, entende? Surgir essas crianças do nada e esperar que a gente faça o que com isso? O que a gente tem que fazer com essa informação agora que a gente sabe que eles têm filho? A gente tem que falar: olha só que bonitinho. A gente tem que falar: olha só, a gente quer ver as histórias deles. O que sensação eu deveria ter? Puta que pariu! O que eu devo sentir? Eu realmente não sei qual foi a intenção dele. Eu já falei aqui nesse vídeo, eu acho que ele tava tentando cavar um empreguinho. É isso. Eu tenho que olhar e falar: caralho, eles são foda! Eu quero ver isso no próximo mangá. Mas daí a gente nem terminou o arco do Ichigo. Qual arco do Ichigo? Ele fazia qualquer coisa, por exemplo. A gente terminou o arco do Ichigo por quê? Você não percebeu. Eu não percebi. Mas o que é esse mangá? É uma jornada da maturidade do Ichigo.
E como a gente percebe que ele tá maduro? Ele cortou o cabelo. Final do Naruto ou final do Bleach? Qual o melhor, qual o pior? Obviamente Naruto. Naruto é o que? Eu fiz melhor ou pior, cara? Melhor! Ah, tá. Porque o fato de ter uma nova geração e estão fazendo merda é pelo menos justificável. Esse é o tema de Naruto, puta que pariu! No fim das contas, eu pensei bastante nisso. Olá, eu sou Leonardo Kitsune. Aí, urso! E o Bleach acabou! Acabou! Muito bem, esse é um videoquest diferente, porque a gente falou aqui no videoquest e outros vídeos de Naruto, tem esse tema dos ciclos e das gerações e dos erros que se repetem e de não repetir os erros nas próximas gerações e tudo mais. Isso é Naruto. Bleach não! Mas é também porque é muito difícil de dizer isso é o tema de Bleach, porque qual é o tema de Bleach? É o que paga o salário no final do mês. O tema do Bleach é um capítulo por semana, a gente vai tentando cavar esse saláriozinho aí, um dia de cada vez. Bleach é uma espécie de alcoólicos anônimos dos mangás. Um capítulo de cada vez, a gente tem que ir passo a passo. Mas a questão do shipping é curiosa, porque fez as pessoas ficarem com muita raiva, né? Porque não podia ser Ichigo e Orihime, tinha que ser Ichigo e Rukia. E eu vou dizer que pra mim ele tava construindo o Ichigo e Rukia o mangá todo. Porque tem muitas cenas, no próprio arco dos Fullbringers tem uma cena que ele fica triste porque ele não consegue ver a Rukia. E aí a primeira pessoa que aparece, tá certo que é uma rima com a questão de ela ter dado o poder dele no começo do mangá, e aí ela que devolve. Então tem